Meu querido Cássio Cardoso, meu lindo, a gente agora vai começar a falar desse jogo aí, como eu falei, adiado da quinta rodada da Copa do Nordeste, tá? O Bahia com um calendário bastante apertado aí, no meio, nesse início, já não mais tão no início, né, de temporada, já caminhando para metade da temporada, estamos chegando quase na nossa intertemporada, num 2025 tão sui generis como é esse aqui, e aí a gente vai acompanhar um aspecto diferente aí, né, nesse ano no nosso calendário. Mas na quinta rodada da Copa do Nordeste, o Bahia estava estrangulado ali, acabou adiando a partida, e com isso viu um cenário diferente para quando foi enfrentar esse Confiança. Porque, em tese é um jogo da quinta rodada, mas na prática é o penúltimo compromisso do Bahia nessa fase de grupos, pelo o Bahia, que é o líder do grupo B. E é líder com uma margem de segurança tamanha, 3 pontos aí, o separam agora, né, com a tabela completa, do CSA, do próprio Confiança e também do Ceará. Isso, do Ceará. Do CSA, do Confiança e do Ceará, todos os três com 10 pontos, o Bahia com 13 pontos, tem uma vitória a mais aí e tem 2 gols a mais de saldo. Então, tinha essa vantagem o time comandado por Rogério Ceni, que decidiu mandar não um time reserva, mandou um time ali de garotos, né? E como a gente conversava rapidamente agora há pouco nos bastidores, Cássio, um time de garotos que não é exatamente um time, né? Não é um time que está acostumado a jogar junto, não é um time que joga dessa forma, mas é um time que representou o Bahia nesse penúltimo compromisso, como eu falei, na prática, né, dessa fase de grupos, e assim, apesar de não ter conseguido pontuar, eu imagino que tem uma história aqui para a gente contar, que vai além desse placar, não é isso, Cássio? É isso mesmo, meu irmão. Que bom, viu? Compartilhar a live com você, Me de fale rever não. também nesse contexto. E foi muito feliz, Celso, porque, de fato, né, esse não é o quinta rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos. Esse é o penúltimo jogo, o antepenúltimo jogo antes da parada. Exato, perfeito. Se a gente, enquanto stakeholders, não somos jogadores, comissão técnica, staff, nem nada disso, mas somos profissionais que orbitam esse universo do futebol e acompanhamos, né, em especial os clubes do Nordeste, e eu falo clubes do Nordeste também por saber que é a Copa do Nordeste que dá uma pressionada maior no calendário, não deveria, a gente sabe que é o que tem de diferente. Se a gente está cansado, e eu estou falando da gente, porque eu já perguntei a outras pessoas, talvez você possa me dizer a mesma coisa, que nós que só, aspas, cobrimos, você imagina quem joga, quem treina, quem é responsável pelo que acontece em campo e o que acontece nos clubes, né? Então, o que o Bahia acabou vivendo, vou lhe dizer que desde o jogo após o jogo do Inter, na verdade uma contagem regressiva, velho. É tipo assim, acaba, pelo amor de Deus, acaba, né? Para aquele meme. E isso porque o Bahia hoje chegou, Celso, a 42 jogos na temporada. O Bahia já jogou brasileiro no final de maio, início de junho, um brasileiro inteiro, em 6 meses. E mais 4 jogos de lambuja. Muitos desses jogos, desse brasileirão inteiro, jogos com aspectos de final. Não é só final do Campeonato Baiano. Jogos classificatórios para a fase de grupos da Libertadores, jogos da Libertadores com aspecto já na fase de grupos de decisão. E, evidentemente, que o custo disso é muito alto. E eu vou lhe dizer, o Bahia passa esse momento, para mim, de maneira muito positiva. O Bahia tem 3 pontos a menos do que tinha nessa altura do campeonato, na Série A, em 2024, sem Libertadores para disputar. Exatamente. Exatamente. Então, foram 3 competições até aqui que vão se desdobrar em 5, né? Porque daí vem Sul-Americana e Copa do Brasil agora, né? E Copa do Brasil agora. Então, você ter essa performance, pois sai a Libertadores, mas continua a competição sul-americana no radar. Exatamente. E com um nível altíssimo, que o adversário do Bahia, o América de Cali, se passa é o Fluminense. Então, você não tem assim uma folga. A folga é encarar determinados jogos
aproveitando o sucesso em campanhas para administrar. E foi o que aconteceu hoje em Aracaju. O Bahia olhou esse jogo do Confiança, quando ele foi marcado, já se sabia que ninguém ia. Ninguém, não foi o Rogério Ceni. E quando a gente fala do Rogério Ceni, né, quem não conhece o Rogério Ceni de perto, deve ter sido o Rogério Ceni um sacrifício não ter ido. O Rogério Ceni é doido. Ele é workaholic num nível em que a gente, que nem tem uma relação pessoal com ele, fica preocupado com a saúde mesmo. Então, é algo que foi muito planejado. E quando eu digo isso, é porque a gente tratar do jogo, eu acho que a gente pode tratar da dinâmica dele, né? Eu acho que foi um bom primeiro tempo do Bahia, vamos ter as análises individuais. Primeiro tempo competitivo, teve a oportunidade de fazer 1-0 antes até de tomar o primeiro gol do Neto, aos 13. Conseguiu chutar no gol, finalizar, a bola na trave. Segundo tempo, aí toma o segundo gol, já dificulta um pouco, mas foi um jogo dentro da normalidade, né? O Bahia tinha jogadores do Sub-20 e jogadores do Sub-17 também em campo. Tinha o Danilo Fernandes no gol, que não joga desde início de março. Desde o Carnaval. Sábado de Carnaval foi o último jogo do Danilo Fernandes. E ele pediu para jogar, porque ele é um cara muito importante nos bastidores do Bahia, dia a dia, né, durante os jogos também, uma liderança importante, mas no campo, no jogo, foi contra o América de Natal, antes até, e depois contra o Jacuipense, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. E aí, fora o Danilo, velho, todo mundo muito novo. O Lucian, o Dodô, que não foi bem, o Cauã, esse sim já teve oportunidades no time principal, o Daniel. Aí você teve o Sidney, que chegou a jogar no time principal no passado, mas voltou, não participou mais. Aí o Jota, para mim fez um bom jogo do Jota mesmo, especial no primeiro tempo. Ele já frequentou as relações do time principal. O Vitinho já apareceu. O David Martins, ele está tomando a vaga do Roger Gabriel no time titular, mas são dois jogadores novos. O Roger Gabriel, você vai lembrar bem, foi quem deu aquele passe pro Ratão no último confronto. Isso. Quem entrou, deu um nó ali inesperado, dominou, deu um nó no zagueiro, foi o Cariús, não foi? Que foi nele de vez? Foi ele que foi de vez. E aí ele cruzou pro Ratão fazer aquele 2-1 ali, quando o Sport estava conseguindo um pontinho ali na Fonte Nova naquele jogo. Então, exato. Depois daquele jogo, o Roger Gabriel praticamente não apareceu mais, sabe? Chegou a conviver com lesão, enfim. E ele perdeu a vaga para o David Martins, que é novo. O David Martins, se não estou enganado, são 17 anos. 17. Se olha o garoto de 17 anos hoje na rua, você trata como criança. 17 anos. 17. Então, o David Martins foi titular. O Juan Pablo, se já fez 17, foi por agora. Aí o Juninho, também muito novo. E o Vitinho. Então, o Bahia usou esse jogo para outros processos. Você, no calendário do futebol brasileiro, na dinâmica do futebol brasileiro, você dificilmente... foi Felipinho. Foi Felipinho que tomou o nó. Foi Cariús, não. Justiça para Cariús. Free Cariús. Aí, é verdade. Aí, um abraço aí pro Lucas Lima. O homônimo. Não tava jogando. Cariús, né? É verdade. O calendário, Celso, do futebol brasileiro, a dinâmica do futebol brasileiro, né, a forma como a gente lida com o resultado, ela não permite que a gente coloque alguns jogos para rifar, né? É muito difícil. Então, a gente precisa entender que quando surge uma oportunidade dessa de calendário, e com todo respeito ao Confiança, foi uma oportunidade de calendário. Talvez o Bahia... confiança aí, né? Como eu falei, era o penúltimo adversário de um Bahia líder. Está contando os dias, isso. Porque que sabe que os danos de uma derrota, eles foram calculados. O Bahia não podia perder a dignidade. Você está em campo. Exato. Ano passado, por exemplo, a última rodada da primeira fase, o Bahia mandou um time completamente alternativo para o Botafogo da Paraíba e tomou 4. Isso é chato. Também foi a mesma lógica. Não critiquei, nem antes, nem depois, mas é chato você tomar um 4-0. Vai para a história, né? Vai para a história. Nesse caso, um 2-0, você manda os caras para defenderem literalmente as cores do Bahia. Não tem nenhuma outra obrigação. Nenhuma. Nenhuma. Eles entram em campo para terem contato com um time profissional do outro lado, com jogadores mais encorpados fisicamente, com jogadores com mais tarimba, com mais experiência. Podem estar no Confiança, mas o Dionísio, por exemplo, está no Confiança.
O Dionísio é um jogador que estava no Vitória, que jogou Série A, chegou a jogar Série B, foi importante na Série C. Então, o que eu estou querendo dizer é que o Bahia ofereceu aos jogadores uma oportunidade dentro do seu trabalho que é o principal, o trabalho do Bahia. O Grupo City, quando botou o dinheiro no Bahia, não foi pensando em ganhar todos os jogos, não, porque isso não vai dar o retorno, necessariamente. O retorno não vai dar você formando o jogador, você valorando o jogador, você estruturando atletas da base para serem aproveitados no time de cima e para serem transformados em ativo. E esses jogadores acabam tendo oportunidades como essa, e isso vai agregando. Provavelmente, se eles entrarem em campo de novo, em um outro confronto, o comportamento vai ser outro. E o Jota, para mim, é um bom exemplo disso. O Jota hoje foi muito bem. O Jota fez um bom jogo. E veja, uma coisa é um atleta entrar em campo, Celcinho, com uma estrutura de time montada. Ele tem 16 anos, 17, mas ele está jogando no time principal, com seu trabalho de dia a dia feito, com todas as energias do clube, as principais energias direcionadas para esse time. Então, você entra num time que funciona, ou que já está montado, pô, é muito mais fácil você entrar num time que está todo mundo se conhecendo, que se conhece da divisão de base, que já pode ter jogado junto, mas não nesse contexto. É isso que eu quero dizer. Sim. O goleiro não foi Danilo Fernandes. O Cauã Davi talvez não tenha mais relação com o Sub-20, porque ele está direto sendo aproveitado, relacionado para o time principal. Então, é diferente. E aí, você não pode pegar um jogo desse... Ele até alcança um pouquinho da velocidade do jogo profissional, mas não tem o ritmo de jogo, né? Não tem. E aí o companheiro do lado não é a mesma dinâmica também. Para o companheiro do lado também é uma novidade. Uma coisa é quando você entra e você tem exemplo. Eu entrei ali, mas tá o Caio Alexandre do meu lado, tá o Jean Lucas, tá o Everton Ribeiro. Aí ele vai dizer, pô, velho, o perdido aqui sou eu, mas os caras estão aqui, os caras conhecem cada metro do campo. A hora de correr, a hora de não correr. Vai chegar e vai dizer para o cara que deu uma chegada, dizer, ei, deixa o menino, resolva comigo. Acontece. Então, esse jogo, ele não pode ser tratado na letra fria do resultado para você avaliar a utilidade desse jogo. Esse jogo ele foi muito útil ao Bahia. Muito. E não foi por causa da Copa do Nordeste. Foi porque o Bahia tem um processo em andamento, um investimento alto feito na base, que busca justamente reforçar o elenco do clube, não só de jogadores, de ativos, a partir da formação. O David Martins veio do América de Natal. Do Minas. O jogador que foi investido. O Bahia investiu nele, 17 anos. Pô. Então é isso. Então esse jogo ele traz muito mais um formato de trabalho do que necessariamente um time para ser avaliado. Então, o 2-0 é chato, você perde invencibilidade, você não garante o primeiro lugar matematicamente geral ainda, mas até isso foi calculado. Existe um outro jogo para ser disputado contra o Náutico, e já adianto, não vai ser esse time contra o Náutico. Aí vai ser diferente. Aí vai ser provavelmente um time B do principal. O que é um time B do principal? Pode ser com o Acevedo seja titular, pode ser que o Thiago, atacante, seja titular, o Kaique seja titular, o Ronaldo, goleiro, seja titular. Então é provável que isso aconteça, o Iago Borduc. Então isso é algo que está planejado, e eu não seria assim, usar a expressão, não seria injusto chegar aqui e pesar a mão. Esses garotos não conseguem honrar o manto do Bahia. Eu não tinha expectativa disso. Duvido que fosse expectativa de quem colocou em campo que eles vencessem os jogos. Eu acho que está muito mais olhando o seguinte: trabalhem para aquecer. Se o resultado vier, é ótimo, porque quando vem, chancela. Mas quando não vem, tenho certeza que não é algo que vai pesar a mão ou que vai tirar o sono de quem mandou esse time lá para Aracaju. Eu acho que é um risco calculado, um trabalho sendo feito a longo prazo, e que o Bahia se deu o luxo de praticar dessa forma, pelo mérito de ter conseguido bons resultados, né, nos outros jogos da Copa do Nordeste, que permitiram aí essa situação. Então o Bahia deve buscar a liderança geral contra o Náutico, né? O jogo vai ser muito mais complicado, o nível de dificuldade vai ser outro, mas o Bahia também vai ser outro. O Bahia não vai ser esse do Confiança. Vai ser em casa, né? Não tem viagem. O jogo na Fonte Nova, exatamente. Aí já tem um jogo do Bragantino na quinta, então deve ter uma gestão de elenco
Tipo, o Everton Ribeiro é fominha. Pode ser o Everton Ribeiro que quer ir para o jogo e fique no banco. Aí vai dar 20 minutos, 30 do segundo tempo, ele entre. Então acontece. Isso acontece. Então, o Confiança, como o Nigol dizia, que na Bahia pegou o boi. Né? O Bahia veio talvez o Bahia mais acessível possível para esse momento. E aí o Confiança aproveitou bem, entrou no seu G4, vai para a sua última quem rodada. Lamentou foi o Náutico, né? O Náutico é que lamentou. O Náutico lamentou duplamente, né? Perdeu a vaga do pro Confiança no G4 e vai precisar, vai enfrentar um Bahia muito mais precisa robusto. E que quer resultado para poder garantir não só a primeira colocação do grupo, mas a primeira colocação geral para ir decidindo sempre em casa aí as rodadas que vem de quarta, semi e o segundo jogo da final. Então, tudo hipotético, claro. Então é isso. Acho que é o tipo de jogo que o torcedor não tirou sono do torcedor, não vai trazer uma consequência, não vai vir torcedor dizendo aqui fora Rogério, fora tal jogador, esse goleiro, não, nada disso. É um jogo que todo mundo já sabia que poderia acontecer o que aconteceu e a vida vai seguir. Não acredito que nenhum tipo nenhum minuto de sono será perdido, né? Por conta do que aconteceu em Aracaju. Vida que segue, o Bahia tem aí bastante compromissos pela frente, eu acredito que logo essa página aí do Confiança de uma derrota, ela será passada. Antes da parada tem o jogo com o Náutico, como a gente falou, na Arena Fonte Nova, e tem também o jogo com o Red Bull, né, fora de casa, como o Cássio destacou, provavelmente com a gestão de elenco aí inteligente para conquistar os objetivos que o Bahia tem nesses dois compromissos, né, nesses dois últimos compromissos. Né? Até porque lembrando que o Bahia saiu do G6 com a vitória do Botafogo, né, que vai ser comentado já aí com Minhoca, tudo contra o Ceará, e com isso o Bahia precisa vencer o Bragantino, que seria uma quebra de tabu, tá? Seria inédito. O Bahia jamais venceu o Bragantino em Bragança. Né? Não vai ser o Nabi Abichedi, o antigo Marcelo Steffel, vai ser o Cícero, o Souza Marques lá em Bragança, mas o Bahia vai tentar quebrar um tabu para tentar passar aí sim, se vencer, passa toda a paralisação no G6, porque tanto o Botafogo quanto o Ceará não vão realizar a 12ª rodada agora, porque o Botafogo está no Mundial de Clubes e o Ceará pega o Fluminense, que também está no Mundial de Clubes. Então, o trabalho do Bahia toda essa semana, o último gás antes da paralisação das férias, é justamente para tentar pontuar lá em Bragança. Detalhe, todo mundo tirou folga, todo mundo. O Mingo estava apostando foto lá em Morro de São Paulo, sei lá, Litoral Norte. Então, Bahia... não tá, né? Não tá não. Você tem que fazer isso, senão os caras vão estourar. Vão estourar mentalmente mesmo. Não dá. Você vai ter uma hora exato, você precisa dar uma folga, pô. Então, é isso. O Bahia vai ter aí, provavelmente, esse retorno contra o Bragantino e depois folga para todo mundo. São 15 dias de férias, se não estou enganado. E aí as coisas vão se ajustando depois aí para trabalhar, para voltar com tudo aí para o final de julho. Muito bem, muito bem. É isso. Agora a gente vai para o segundo bloco do nosso programa, onde a gente vai fazer a análise dos desempenhos individuais. Antes de a gente mergulhar na análise de desempenhos individuais, vou pegar nosso querido Gabriel Costa aqui de surpresa e fazer um convite para a galera que ainda não conhece o paraíso que é o Village Porto de Galinhas, velho. O Village que é um lugar feito assim para você realmente esquecer a vida. O jogador do Bahia mesmo, por exemplo, que pegar essa folguinha aí de 15 dias, pode dar um pulinho lá no Village, que, meu amigo, o cara vai voltar assim, trincado. Pense num lugar paradisíaco, num lugar onde cada pessoa, cada ser humano que você encontrar lá dentro do Village, do momento em que você der o sinal ali para subir a cancela, até o momento que você estiver dando tchauzinho para ir embora, cheio de saudade no coração, você vai ser bem tratado por todo mundo mesmo, porque no Village, a família Village, ela tem isso, né? Ela tem essa coisa do compromisso com a sua experiência. Então, por isso, a gente sempre reforça que o Village é um lugar muito especial para cada um de nós e certamente vai ser muito especial para você também. Se você quiser um super desconto, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo, meu querido Cássio Cardoso, e você vai ter aí 20% de desconto na sua reserva, tá? Você pode utilizar o nosso código podcast45 no finzinho ali da sua reserva,
tem um código, você coloca lá podcast 45 e você vai ver ali a mágica acontecer na frente dos seus olhos. Agora sim, meu caro Cássio Cardoso, vamos começar a analisar individualmente esse time do Bahia, que perde do Confiança numa derrota, como a gente falou, sem grandes consequências, tá? Mas certamente eu queria entender como é que você viu aí esses jogadores, né? Muitos deles da base, ou o próprio Danilo Fernandes, que está sem um tempo, tá um tempo aí sem atuar. E eu queria também compartilhar com você o seguinte, porque com Pedro Lima, lateral direito do Sport, que acabou indo para o Wolverhampton, eu tinha uma sensação distinta quando eu via aquele menino de 17 anos jogar, porque ele é um cara já encorpado, era um menino forte, né? Como um jogo da exigência da Premier League vai demandar, né? Então, um cara realmente forte e que você não conseguia perceber, nem com a câmera aberta ou nem com a câmera fechada, que tinha um menino de 17 anos ali. Você fala, pô, esse bicho não tem 17 anos. Esse cara aí é gato, né? Porque 17 anos não é possível que ele tenha. Mas, obviamente, brincadeira, né? Mas, pô, menino absolutamente talentoso, precoce, e que, de fato, chamou a atenção da Premier League com 17 anos. E o Sport tem calhou de ter uma coincidência ainda maior do que você conseguir lançar um jogador de 17 anos e ir direto para a Premier League. O Sport lançou agora um menino de 16 anos. Acho que talvez a Zé Lucas até tenha completado já 17 anos. E Zé Lucas me causa uma sensação diferente. Porque quando você está na câmera aberta, você faz, tem um menino em campo. Você olha para ele, tem um menino, e esse menino está na cabeça diária. Cadê os pais dessa criança? Cadê os pais desse menino, dessa criança que deixaram ele aí solto? E quando vai fechar a câmera, você faz, é um menino mesmo. É um menino de fato. Mas jogando, pô, é um leão. Né? Jogando realmente é um cara com uma velocidade absurda, com uma personalidade que chama ainda mais atenção. E aí, dada a circunstância que a partida nos apresenta aí, com tantos jogadores tão jovens, imagino que talvez você tenha tido também a oportunidade de ou se desapontar um pouco com alguém, sim, ou de repente de se impressionar com algum outro atleta. E queria que você trouxesse essa leitura, meu irmão. Na hora, meu irmão. Vamos lá. E aí já pode ir botando também os coloridinhos, né? Vamos, sim, já direto. O Danilo Fernandes, velho, assim, eu vou botar um amarelinho. Regular. Os gols. Teve culpa nos gols de Neto? Não, o primeiro desviou. O primeiro eu fiquei implicando no início, mas depois teve um desvio, enfim. Bota aquela bordinha preta, Gabriel. Perfeito, velho. Já leu minha mente. Então tá aí, eu acho que foi importante, ele deu alguma institucionalidade também ao Bahia, né? Está em campo, fez questão de viajar para jogar. Danilo é um cara massa, assim, viu, velho? Quem convive com ele no Bahia, assim, tem uma referência muito positiva, de dia a dia mesmo, de contextos desafiadores. Está no Bahia desde 2022, pô. Essa brincadeira aí, o homem já tem tempo. Mas, tecnicamente, Celso, o Danilo não é o goleiro para o Bahia mais, sabe? Assim, eu espero que ele tenha ali, de repente, uma sequência de carreira fora dos gramados e possa seguir. Existe a possibilidade de seguir no Bahia. Se ele quiser jogar, talvez ele não tenha mais esse espaço no Bahia. Mas se quiser uma carreira extracampo aí, após pendurar essas chuteiras, é possível que o Bahia lhe abra a porta. Lhe abra a porta. O Lucian, eu gostei dele. Certo. Um verdinho claro. Ele foi um cara, como é que eu posso dizer? Ele é meio chato em todos os aspectos mesmo, né? Assim, vai por um contra um, dá uma tretada, enfim, mas tem uma personalidade que me agradou. O que é que me agradou mais dele? A personalidade. Eu não conhecia o Lucian, tá? Alguns eu não conhecia assim de ficar vendo jogar, já ter alguma referência. E o Lucian foi um deles. Talvez isso mude muita coisa que você não tem a relação de expectativa. Você, quem é esse garoto? E aí você, né, vê os primeiros lances e acaba
criando expectativa. O mesmo acontece com o Dodô. E o Dodô, eu partindo do zero na expectativa, eu já não curti, achei ele inseguro. E repare, o Dodô, ele não é ruim. Essa avaliação, ela não vai ser uma avaliação do que é o jogador, do que ele representa, ou do que ele vai representar no futuro. É simplesmente a gente precisando fazer uma análise individual de performance de uma partida específica. E aí a gente vai precisar, claro, trazer o senso crítico para isso. Mas não vai ser nenhum tipo de determinismo aqui. O Dodô não me agradou. Eu botaria laranjinha no Dodô. Acho que o Dodô precisa de laranjinha. Okay, então, mal para Dodô. Mal para Dodô. Cássio, sobre isso não tem nada disso. Não estou dizendo que o Dodô não presta, que o Dodô não pode ter outra oportunidade, nada disso. A gente está analisando essa partida aqui. Essa partida dele me soou inseguro. Cauã Davi, para mim, é um amarelinho, ok. Também vou nessa batida. Acho que o Gerald também pode ir nessa pegada, né? Que entrou no lugar dele. O Daniel Lima, eu vou na linha do Dodô. Acho que o Daniel deixou ali a desejar, alguns gestos técnicos, lance do primeiro gol, tem um vacilo ali na tentativa de domínio. Enfim. Tá valendo aí. E aí o setor mais frágil, né, da partida, né, acaba sendo com 2 gols, né? Com 2 gols e com a sensação de que tinha insegurança ali, não tá legal. Né? O Sidney, eu vou botar um verdinho claro. Mas é muito difícil. Você olhando para a formação assim, você olha tipo ao seu redor, sabe? É difícil, velho. É difícil você ter referências ali dentro de campo, né? É difícil. É diferente, a força é diferente, né? E eu pretendo ter uma certa generosidade, assim, sabe, no geral, porque a gente. Você quer aparecer aqui? Olha aí. Lembra o tio Celso? Lembra o tio Celso que teve aqui? Ele tá aqui comigo. Olha o tamanho de Gael, velho. Minha nossa! Isso vai te dar um trabalho, meu irmão. Vai. Com essa simpatia aí. Pois é, velho. É a Manda figura um pra ele aí, velho. Você lembra que uma vez, na época da pandemia, que a gente ficava gravando um pós-jogo, que a gente tinha. Aí eu tava com 5 dias de gravação, ele começou a aparecer, ficou pegando aqui no meu ombro. Eu falei, mentira que ele tá fazendo isso comigo. Mas aí eu não perdi. Não perdeu a compostura, toma, lembro muito. Ele ficava pequenininho aqui, velho. Outro dia, pô, eu tenho. O Guinho tá com 6 anos, né? E aí, outro dia, eu tava fazendo uma gravação aqui importante e o Guinho batendo na porta. Enquanto eu não parei a gravação, aí, pô, papai. E Caio já tá grandão também, né? Caio já tá com bigode, eu acho. O meu medo é acordar amanhã de manhã e esse menino tá de bigode. Bigode bonito aí, feito seu. É isso mesmo. E estamos aqui falando de menino, né? De jovem, então a gente tem que ter, inclusive, esse cuidado mesmo nessa avaliação. Então é bom sempre reforçar as cores estão representando uma performance específica ali, muito bem contextualizada e compreendida ali, que esse contexto é desafiador. Jota, eu vou botar o melhor verdinho do Bahia pro Jota. Eu gostei do jogo do Jota. Muito bem. Verdinho então, Paulo Sérgio. Acho que ele, sei lá, me deu uma sensação. Sabe essa coisa que você falou da maturidade? Você sentiu um pouquinho mais da maturidade ali do jogo e uma responsabilidade, né? Eu gostei do jogo dele. Ele de repente começa a construir aí aí vem uma expectativa, talvez no outro jogo ele possa performar do mesmo jeito e já baixar. Mas isso, né? Quando ele pega o sarrafo dele e faz isso aqui, né? O sarrafo dele tá ali agora. Ele conseguiu, ele fez essa performance aí, né? Vira referência. Vira referência. O Wendel amarelinho. No Wendel, que substituiu o Jota. Certo. David Martins e David Martins, verdinho claro, é isso, na generosidade ali, não empolgou não, mas vou largar essa. E o Gustavo vou meter um amarelinho também. Certo. Amarelinho. Gustavo Huguin. Olha aí. Gustavo Huguin. Vitinho. Vamos na brodagem, vamos
o primeiro tempo, eu gostei de algumas coisas que eu vi ali na fase ofensiva do time. Então eu vou botar um verdinho claro pro Vitinho. Certo. Repito, na generosidade. Eu sei Bem, que o jogo então, foi 2-0. O jogo foi 2-0. Foi pro Confiança, é time de Série C, sabe, tudo isso. Mas, velho, vai pegar depois a idade dos meninos, depois vai olhar a cara desses meninos, velho. eu tô vendo aqui. Menino, Tô vendo no aplicativo. Menino, pô. menino. Tipo assim. Desde Martins, assim, eu tô sem acreditar, velho. Não é? Entendi assim. Aí, pô, é difícil, pô, você chegar e pesar a mão num contexto como esse. É tipo assim, os caras dizem assim, ó, velho, te vira aí, velho, vai. Vai aí, resolver aí, a gente vai jogar não, você resolve aí ganha o jogo. Pô, pelo amor de Deus, pô. Se esse menino estiver andando no shopping, você procura saber onde é que estão os pais, entendeu? Você tá acompanhado. Querido, onde estão seus pais? Você tá perdido? É tipo isso, pô. Então tá aí, o Juan Pablo. Ah, o Juan Pablo jogou seleção, como não resolveu, meu irmão? O cara é novo, pô. O cara é novo, o Juan Pablo é um menino. Vou botar verdinho claro para ele também. Não vou ficar nessa de... Massacrar, sabe quando o Juan Pablo nasceu, meu amado Celso Chigamo? 23 de julho de 2008. 16 anos. 16 anos. 1,83 m, pô. Lá para desse atacante, pô. 16 anos, 1,83 m. Ainda Pô, deve tem dar personalidade. Já jogou no time principal algumas vezes. Tá valendo, velho. Tá valendo. E aí, o Roger Gabriel. Vamos lá. Tá, Roger. Roger, questão ali que talvez tenha influenciado ele comportamental. Que isso aí, assim, que também, né? Um guri, de repente, 18 anos. 18 anos, mesmo. Eu talvez me comportasse bem, não. Né? Exatamente, pô. É verdade? É isso. Eu penso muito nisso. Por que você fazia com 18 anos? O que você fazia com 17 anos? Pô? Entendeu? Sabe? Você ficava nervoso ainda na apresentação ali do ensino médio, né? Na nossa época. Exatamente. Pô, o guri sai do jogo e vai pra aula. Amanhã tem prova. É tipo isso, pô. Então, assim, vai lá, bota um verdinho claro no Roger Gabriel. Boa. Estamos na generosidade aí, trabalhando na generosidade. Coração bem, não vou pesar a mão, não, velho. Não, pode não. Pode não. Juninho. Juninho. Tomou um amarelo. Tô entre o verde, amarelo, amarelinho. Amarelinho no Juninho, tá valendo. Amarelinho. O Del também. Del, vou botar o amarelinho no Del. Velho, deixa eu dizer. Esse guri, velho, ele vai longe, ele tem uma personalidade massa. Ele tem uma forma de expressar que muitas vezes pode ser confundida até com arrogância, prepotência, mas eu sinto que, assim, eles se confiando, entendeu? Assim, no taco dele, ele trazendo ali, percebendo que isso gera vou chamar de folclore ainda, né? Isso gera uma mídia, uma construção, aquela coisa das narrativas que estão sendo criadas, as histórias, né? Cada jogo tem suas histórias, ele vai construindo a história dele ali. Ele tem muito novo, 16 anos o Del. É forte. É forte, é um garoto forte, é um garoto que se destacou já. Enfim, com 9 de setembro de 2008, Adel. 16 anos, pô. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você lembra a data exata que o Sport conquistou a Copa do Brasil contra o Corinthians? A data exata, não. Pois é, o Del provavelmente nasceu depois. Vou lhe dizer agora. Mas é depois, porque foi em novembro, né? Não, setembro. Ah, ele é setembro. Ele é 6 de setembro. Vou dizer agora. Foi 11 de junho. Então, 11 de junho. Tá perto de fazer aí 16, 17 anos, né? 11 de junho, exato. O Del nasceu depois da decisão. 3 meses depois da decisão. Sabe? Então... Impressionante, pô. E a gente tá aqui, pô, falando da performance do garoto. Analisando, né? Eu acho que a gente, e eu acho isso massa, porque aqui a gente, no podcast 45, e eu falo isso toda vez, com todo prazer, que eu não sou só um participante, eu sou um ouvinte, né? Eu sou um consumidor. E eu acho muito bacana a forma responsável como é feita essas análises, a cuidadosa,
tem crítica, tem humor, tem reverência, cai uma ironia ali, mas é sempre cabendo. Você pode imaginar um familiar do atleta assistindo e saindo sem sentir sua dignidade ofendida, sabe? Isso é muito bacana. E eu estou dizendo isso porque a gente, quando pega um jogador formado e critica, o jogador sente. E sente, a família aqui, dele sente, todo mundo sente. Então, aqui são guris, velho. Guri, que talvez entenda a realidade deles ali numa rede social como a luz, a verdade e a razão da vida. Para muitos desses, Cássio, vai ser a primeira vez que eles estão sendo analisados pelos principais cronistas assim de seus da sua cidade, né, de seus estados. Então, assim, vai pegar corte e dizer, pô, olha aqui, ó, nesse programa falaram de você, ó, que legal. Então, assim, o Bahia fez um grande jogo, fez, era para fazer? Não era para fazer. Eu ia entender eu ia dizer que porra aconteceu para fazer um grande jogo. Então é difícil. E assim, os guris estão indo para um processo de formação. Então, velho, vão evoluir, alguns vão vingar, outros não, isso é do jogo, mas não é por hoje, né? Não é por hoje que isso vai ser sacramentado. Então eu fiz questão assim, de ser muito cuidadoso por isso, eu adoro análise individual, sou mais ácido no time profissional, um time de jogadores mais capacitados, mais preparados, experientes, caramba, hoje é dar parabéns a todo mundo que entrou em campo, é dar parabéns por representarem bem. Faltou saber como foi a performance de Léo Galbis. Léo Galbis. Então, ele meio que reflete a performance do time, né? Ele vai meio que ganhar essa nota, né? Vai lá, vai de amarelinho. Amarelinho aí. Amarelinho. Para Léo Galbis. Que também é meio barril, né? O cara que é técnico diz, meu irmão, é o seguinte, ele inclusive tomou no calor, né? Assim, o Galbis é o seguinte, ó, a gente vai viajar, tá? A gente vai para Girona fazer uma pré-temporada, tem 3 jogos profissionais do Campeonato Baiano aí, pega um catadinho de quem foi e voltou, de quem é da base, de quem não tá na Copa São Paulo, sabe? Então, traz aí e bota aí, faz um time para ganhar ponto. E quando o Rogério Ceni chegou, o Rogério fez assim, pô, o Bahia somou, foram 2 pontos de 9, ou foi 1 ponto enfim, em 3 jogos. Não, foram 2 pontos, desculpem, em 3 jogos. O Rogério Ceni falou, esse time jogou mais bola do que ganhou ponto. O Rogério, que pegou toda a bronca para ele, né, de ter que correr atrás, usar jogadores do elenco principal com mais frequência. E ele falou, esse time jogou mais bola do que ganhou ponto, era para ter somado mais. Então é isso, é processo. É processo. E no futebol brasileiro, você estabelecer processo é fácil. Difícil é você cumprir. É muito difícil. E eu não estou aqui criticando dirigente necessariamente de maneira generalizada. Estou dizendo que é difícil por natureza. A cobrança, a relação com o resultado negativo, tudo isso tem coisa muito distorcida nisso, nessa relação de forma geral. E aí todo jogo, meu irmão. Eu já ouvi falar, eu vi uma pessoa de clube me dizer o seguinte, a gente está num momento no futebol, quando a gente ganha, a gente não fica feliz, a gente fica aliviado. Entendeu? É bem diferente. É verdade. Nós não ficamos felizes, nós ficamos aliviados. Então, é muita pressão, muita cobrança, né, velho? Muita. Então, hoje não tem cobrança. Bahia fez o que tinha que fazer, mandar o time que dá para mandar, se pudesse mandar mais. Ainda deu sorte, porque calhou aí da galera no intervalo do calendário sub-20 poder participar. Tinha que mandar isso aí. Se não, tinha que mandar mais novos e seguir em frente. O calendário está pesado, você botou jogador aí para fazer jogo profissional. Tenho certeza que essa experiência é riquíssima para todos eles. Vida que segue. A derrota aí, o placar é o mínimo, diante da oportunidade que o Bahia deu a eles e diante da própria oportunidade que o Bahia teve, né, de implementar, de praticar essa etapa aí no seu planejamento, tanto para o elenco principal quanto para a base, que é uma prioridade aí do trabalho. Perfeito. Meu querido Cássio Cardoso, meu irmão, sempre uma honra, velho, sempre uma alegria trocar essa ideia aqui com você. Viu? Valeu, meu lindo. Foi bom ver Gael também, deu um cheiro nele aí, deu um cheiro na sua família inteira. Que massa. É só gente massa.
Portas abertas para você. Sim. Rapidamente, para a gente não esquecer, tá? Sim, massa, vamos. Minhoca por aqui, já presente no nosso programa, aqui a gente tem a última rodada, tá? Do Grupo B, a 7ª rodada do Grupo B, mostrando os times que ainda sonham com a classificação, no caso aí, a partir do América, que ainda tem a possibilidade matemática de alcançar esse grupo aí dos times com 10 pontos, tá? Muito legal. Mas tem... Como é? Tá bem legal o diagrama, porque você já pega aí a relação da última rodada, a classificação, o critério de empate com saldo, enfim. Exatamente, perfeito. Ver quem joga em casa, eu acho que o Gato subiu no telhado pro Náutico, viu, Celcinho? Eu também acho. É isso que a sensação que me deixou foi essa, que quando o Confiança vence o Bahia, acabou ali a chance pro Náutico. É bronca dupla, velho. É bronca dupla. Vai o Bahia precisando... É o Bahia precisando somar ponto para, no mínimo... Porque se o Bahia somar um ponto, o Náutico tá fora. Exato. O Náutico tem que ganhar, nem empate serve. Só que o Bahia precisa somar ponto para garantir, para tentar a primeira colocação geral, ou no mínimo para não ter risco de... O fato de o Bahia ter interesse no jogo, ter algo em disputa, né, Minhoca? Mas assim, eu tô olhando aqui numa ótica, porque assim, é o Fortaleza, né? Se o Bahia terminar em primeiro. Que é o quanto o Bahia poderia se desvencilhar disso. Porque, assim, o Ceará, o Confiança tinha que meter uma goleada. O Confiança joga contra a Juazeirense fora e o Ceará joga contra o Sampaio fora. Juazeirense que foi eliminada com a vitória do Confiança hoje. E o Sampaio também está eliminado. Mas, assim, os dois jogos, um é com o mando do Sampaio, outro com o mando do Juazeirense. Porque se o CSA, por exemplo, vencer e o Bahia, digamos, não fazer muito esforço e, digamos, perde aí... Porque ele terminando em segundo lugar, porque eu não acho que Confiança nem Ceará passariam no saldo do Bahia, aí ele poderia pegar o Ferroviário. Ele ainda teria o mando de campo, mas pegaria o Ferroviário. Ele terminando primeiro, ele pegaria o Fortaleza. Então, não sei se o Bahia vai fazer essa frieza, né, de tipo assim, menino, bora terminar em segundo aqui para pegar um Ferroviário que vale mais a pena e tal. Não sei. Isso poderia ser um ponto, mas eu conhecendo, depois do Bavi, que o Bahia foi campeão contra o jogo contra o Vitória no Barradão, 1-1, o Rogério ficou de mau humor o resto do domingo, na segunda, e só foi falar com as pessoas direito, responder bom dia na terça-feira. Ele é assim. Por quê? Porque ele achou que ele falou, vamos lá, bastidores. Ele chegou a dizer, eu nunca ganhei um título jogando futebol tão feio. Ele ficou puto. Ele não aceita perder. Ele não gosta de perder para o Ímpar. Ele vai dizer, se tiver que pegar o Fortaleza, que pegue. Sim, exato. E tem um detalhe, aí eu vou trazer para você um viés. Se o Bahia não ficar em primeiro, ele evidentemente não será o primeiro da classificação geral. Se for Bavi a decisão, a chance do Bahia jogar a segunda no Barradão é grande. E isso tem feito diferença. O Bahia em casa é um, o Bahia fora é outro. Então, assim, isso não é hipótese do Bahia, porque o Vitória, o Sport também está com pontuação alta no grupo dele, não está? Também. Acredito que sim. Também. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O Sport também é o líder do grupo, tá aqui aberto. O Sport tem 12 pontos. Não, é o então, vice-líder. Vitória tem 15. Não, então o Sport não estaria na frente do Bahia se o Bahia perdesse. De qualquer forma, eu diria que essa hipótese ela é mais fora, viu, velho? Dentro, duvido que o passe pela cabeça do Bahia perder o jogo em casa para permitir ali o CSA, por exemplo, passar e o Bahia pegar o Ferroviário. Eu coloquei assim numa ideia muito de talvez desviar do adversário. Se o Bahia tivesse um jogo pesado, por exemplo, se esse jogo tivesse acontecendo no meio daquela sequência com Libertadores, Brasileirão, aí o Bahia talvez tivesse que mandar mesmo um time muito mais desfigurado, parecido com o que foi hoje, aí abriu uma chance. Aí é aquela coisa, como foi hoje. A derrota pouco importava, é você rifar o jogo, porque sabe que não tem que fazer escolhas difíceis. Mas eu acho que no sábado... O fato de ser o Vitória o atual líder, né, faz com que
você reforce ainda essa ideia de que o Bahia vai em busca do triunfo mesmo contra o Náutico? Rapaz, não é por ser o Vitória, é por ser o Vitória de Série A. Se fosse o Ceará o líder, também colocaria assim, entendeu? Se fosse o Sport o líder, também colocaria assim. Por quê? Porque você decidir contra um time de Série B, C, você sendo Série A fora de casa, você tem uma perspectiva. Você decidir fora de casa contra um adversário, e aí todos são clássicos, Série A. Todo mundo que você enfrentar em uma hipotética decisão é clássico. Você pegar o Sport, você pegar a Vitória tem um peso maior, porque é o clássico estadual, ok, o maior rival, é a maior rivalidade. Mas, por exemplo, o Sport, se vencer o título, vai igualar Bahia e Vitória, no que diz respeito a CBF reconhece. Né? Se o Ceará ganhar o título, iguala a Bahia e Vitória. Se o Fortaleza ganhar o título, iguala a Bahia e Vitória. Você tem um cara de tricampeão, 2 tetracampeões, e se Bahia e Vitória se enfrentarem, quem ganhar se torna o maior vencedor da história da Copa do Nordeste, reconhecido pela CBF. Então, essa lógica precisa ser trabalhada, sabe? E conhecendo o Bahia, ela é trabalhada. É mais racional. O fato de ser o Vitória, ele importa, mas o que deve estar importando mais é o fato de ser o Vitória na Série A. É um clube de Série A, com investimento de Série A, com jogador de Série A. Então você tem um nível de dificuldade muito grande. Então, acho que o Náutico realmente vai ter que se virar por conta dele. Se o Náutico conseguir vencer o jogo aqui em Salvador, na Fonte Nova, tenho certeza vai ser mérito do Náutico. Não vai ser porque o Bahia preferiu pegar a Fortaleza, não. E aí, só preferiu pegar o Ferroviário, desculpe. Sim. E aí, Celso, só para explicar um contexto, né? Além do Náutico ter que vencer o jogo dele, tem que torcer para que haja derrota, ou do CSA, ou do Confiança, ou do Ceará, até porque se um deles empatar, o Náutico não é que tem que ganhar do Bahia, tem que golear o Bahia para tirar um saldo aí que, para o mais próximo, que é o Ceará, 4 gols de diferença. Então, assim, para o Náutico não tem muita matemática. É vencer e torcer ou por derrota do CSA, ou do Confiança, ou do próprio Ceará. E aí são todas contra equipes que estão embaixo, né? O único que joga... o Náutico joga fora de casa, América, Juazeirense e Sampaio vão jogar em casa contra essas equipes que estão aí com os 10 pontos. Então, essa é a matemática. Então, só confirmando, basicamente um lado da chave já tem 3 equipes. Se caso o Bahia confirme, de fato, essa primeira colocação, Bahia e Fortaleza se enfrentam nas quartas de final. Quem passar desse confronto pegará Sport e o terceiro colocado, que estava sendo o Ceará, o que tornaria uma chave de 4 equipes. Maria. E ainda pode acontecer, não duvido nada isso poder acontecer, até porque o Confiança vai jogar no Adalto, e aí o saldo de gols aí vai depender, não sei se o Ceará também, que é isso que a gente estava dizendo do Bahia, né? Se o Bahia pode tentar se desvencilhar de um Fortaleza, o Ceará pode tentar se desvencilhar desse lado do chaveamento, porque eu acho que dificilmente ele vai tirar o saldo para o CSA. E ainda, a não ser que o CSA empate o jogo contra o América, o jogo vai ser em Natal, e o Ceará ainda possa ser segundo para decidir em casa. Mas se por acaso o CSA estiver vencendo, aí pode ser que o Ceará possa querer sair desse lado da chave mais pesado, mas por enquanto está sendo Sport e Confiança, mas ainda pode ser um Sport CSA, Sport Ceará, essas 3 equipes aí que pode estar desse lado. Do outro, já está garantido o Vitória, e o Vitória vai pegar o 4º lugar, ou seja, hoje está tendo também um outro embate de Série A, que é Vitória e Ceará, ou seja, teriam que 2 terrível para os dois. Bahia, Pernambuco, Bahia e Ceará aí se enfrentando, né? Bahia e Fortaleza, Ceará e Vitória. E no outro é exatamente o confronto entre CSA e quem é o outro, meu Deus? Agora fugiu. CSA e Ferroviário. Então, essas são as possibilidades, mas, claro, né, no sábado aqui a gente vai fazer nossa live para trazer aí os confrontos que devem acontecer possivelmente em setembro, certo? Setembro, porque o Bahia está com o calendário cheio, é isso, não tem data para jogar, vai ter que ser em setembro, a não ser que o Bahia caia na Copa do Brasil, mas enfim, pegou o Retrô, é até mais considerado favorito a passar. E aí, só se os times caírem nas Copas... a chance maior do Bahia cair, nesse caso, seria, nesse momento, enxergando, é Sul-Americana. Sul-Americana, Pega a América de Cali, que é difícil, depois pega o Fluminense. Mas é porque a Sul-Americana ela já está entrando em datas da Série A, né? Já vai ter jogo adiado da Série A, entendeu? É verdade. Então eu acho que o que pode acontecer é vagar uma ali Copa do Brasil, das quartas de final, e ser alocado para isso, mas eu acredito que vai ser em setembro, quartas de final e semifinal da Copa do Nordeste.
Muito bem, Cássio Cardoso, um cheiro para você, meu lindo. Muito obrigado. Obrigado, meus irmãos. Prazer, viu? Ver vocês, conversar com vocês. Saudade minhoca de seu humor ácido. Mas eu escuto sempre, viu? Eu não falo muito com você, que você não gosta muito de mim, mas eu escuto sempre. Viu? Coração com a mão. Eu tô mais feliz ultimamente, assim, tô menos arredio. Mas continua brilhante nos seus comentários. Um beijo, meu irmão. Tamo junto. Tchau, Sassio. Tchau, galera. Um beijo, meu irmão. Tamo junto.